e por influência da linguagem do Barroco, ou do Barroco. Não é? Por isso, essa nossa origem ibérica, ou esta linguagem especial dos afetos, tem sido muito maltratada pela nossa sociologia, especialmente pela sociologia que depois se tornou hegemônica, a paulista. Não é? Mas não só. Mas o que não se entende é de que esta linguagem tinha concepções exigentes de homem, de direito, de integração social e de solidariedade. Uma das frases mais infelizes que eu conheço do Zé Murilo é quando ele começa aquele livro dele sobre os direitos, diz até 1800 e pouco nunca se ouviu falar em direitos no Brasil. Até 1800 e pouco nunca se ouviu falar em direitos sobre o Brasil. O primeiro ele tinha que estender isso para o mundo, não é? Porque ele está pensando nos direitos de liberdade e igualdade, tal como formulados pelo liberalismo. Mas o fato é que esta linguagem que nos funda, ela tem uma concepção de direitos, mais óbvio, né? E de forma aristotélica, renovada pelo neotomismo, do que esta forma abstrata e reflexiva que os direitos ganharam nas experiências, vamos dizer assim, dos Estados Unidos ou da França, se quiserem. Bom, e mais ainda, não é? Quer dizer, esta linguagem original, não é? Ela produz uma sociabilidade específica, uma sociabilidade que está alimentada por um enorme construtivismo. O que eu quero dizer com isso? O nosso barroco, ou a forma como nós nos organizamos nos 3 primeiros séculos da nossa história, não replicam nem a realidade da Espanha, nem a realidade de Portugal. Ao contrário. Não é? Porque nós somos partes do Império, nós nascemos, por exemplo, multiétnicos, coisa que não acontecia em Portugal, ou que não acontecia na Espanha, não nesse sentido. Então, um elemento que vai perturbar toda a reflexão contemporânea a respeito de direitos e de igualdade, etc., que seria exatamente o conflito, o confronto de culturas e etnias, nós já vivemos isso desde o início. Não é? E esta linguagem que nós conseguimos construir, não é? Ou que nos presidiu, de fato, ela deu origem a uma sociedade. Apesar de que, dos elementos que inibiam a transformação desta linguagem numa linguagem bem compreendida, em termos de direito, liberdade e igualdade. Não é? Muito bem. Isso, de uma forma extremamente reduzida. Quer dizer, e fundamental nessa história é o tema da religião. Não é? Quer dizer, a religião, o catolicismo que nós tivemos na colônia, não é uma religião da Contra-Reforma, como se diz, ao contrário. É uma religião que vai ser reduzida à sua função básica inicial, que é a de religare. E, por isso, é uma religião que liga culturas, povos, etc., diferentes. A função dela não é a imposição de uma determinada disciplina sobre mentes, corações, etc., mas, portanto, não é um catolicismo que absolutamente não tem nada a ver com o catolicismo europeu. O Pierre Sanchi, por exemplo, que estuda isso, chega a dizer, inclusive, que nós vamos ter vários tipos de catolicismo, inclusive um catolicismo, por exemplo, em Minas Gerais, dos negros, que é específico, que não é o mesmo catolicismo dos brancos, embora você pudesse conversar entre si pelos termos que eram utilizados e eram comuns. Bom, a nossa independência surge de que maneira? Poderia surgir como a tentativa de elevar a um patamar reflexivo superior esta tradição com a cooperação e a colaboração e o diálogo com as linguagens do interesse e da razão que se tornam progressivamente hegemônicas no Ocidente ou na Europa, e nos Estados Unidos. Mas não é isso que de fato ocorre. Não é? Quer dizer, o desígnio brasileiro a partir da independência é exatamente o quê? De substituir esta linguagem dos sentimentos ou dos afetos por um povo comandado pelas linguagens do... Ou seja, a transformação dos brasileiros em demos, parte de um demos, não é? Eliminando a questão étnica, ou a questão do etnos, ou a questão do povo tal como ele existia. Quer dizer, a maior parte dos pensadores imperiais, que ainda discutem, que vai acontecer um pouco na República, não dessa maneira, estão discutindo origens e fins, como, por exemplo, o próprio Visconde do Uruguai. Mas, para o Visconde do Uruguai, este povo, em contato com os direitos e com as instituições tipicamente liberais, por exemplo, o self-government, se transformou num elemento bárbaro, desordeiro, desestabilizador no Brasil. Portanto, o que era importante? Criar um Estado racional, a inspiração direta é Guizot, para conter
exatamente essa barbárie que vem do povo e impede não só o domínio da lei ou dos direitos, mas impede a própria vigência da ideia de propriedade, ou da realidade da propriedade. Então, a ruptura, a ideia desta linguagem original e a reconstrução do Brasil pelas duas linguagens do interesse e da razão. Qual é o problema? Historicamente, o problema de integração social não é feito por essas duas linguagens que são importadas, mas pela figura do rei, que é uma projeção da linguagem anterior. Este rei, que também é governado, de um lado, pelos limites constitucionais, mas, por outro, por uma ideia de justiça substantiva, que aí eu dou razão ao Zé Murilo, que é de onde partem as iniciativas de reforma efetiva da sociedade brasileira, ou seja, a lei de reforma agrária e a abolição da escravidão, que eram duas medidas que, de certa maneira, mudariam substantivamente o panorama do país. Os direitos, as linguagens dos direitos dos liberais, o Werneck está aqui, e eu estou me valendo dele, inclusive, os liberais nunca toparam, por exemplo, levar a sério a questão da reforma agrária e acabar com o latifúndio, o tema da escala. Mas a iniciativa de reforma substantiva do país vem de uma herança não tradicional. Vejam, a nossa linguagem, nós nascemos modernos. Por quê? Porque a reinvenção dessa linguagem entre nós não se dá como extensão de Portugal, de Espanha, mas uma reinvenção. O Eduardo Lourenço, que é um dos maiores intelectuais portugueses, chega a dizer que o Brasil não foi colonizado por Portugal, mas por nós mesmos, no sentido de autocriação de uma sociedade distinta daquela de Portugal. Bom, mas, enfim, o ponto que eu quero levantar é que, no momento da independência, nós tínhamos um povo unificado, eticamente unificado, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, por essas linguagens, por essas as possibilidades dessa linguagem dos afetos. A independência rompe com essa linguagem, se aproveitando da figura do rei, e começa a colocar o Brasil na direção de uma sincronização ou com os Estados Unidos ou com algum país europeu, como a França ou a Inglaterra. Ora, o que estas linguagens vieram sem os direitos? Quer dizer, se na linguagem dos interesses o mercado é o grande elemento de socialização pedagógico de construção da sociedade, se na linguagem da razão é o Estado, estas duas ideias, ou esses dois projetos vieram para cá desacompanhados dos direitos, sejam aqueles necessários para o mercado, os direitos negativos, ou os direitos de participação política que seriam necessários a um Estado democrático. Então, de certo modo, o que nós fizemos? Nós começamos a construir o Estado, principalmente, o mercado vai surgir depois, o Estado, sem os direitos. E mais ainda, por um outro golpe, um salto acrobático, o nosso romantismo começa a construir a ideia de nação também sem os direitos, e sem a consideração, digamos, mais próxima da própria realidade do povo. Então, nós construímos o quê? Estado e nação sem povo. Quer dizer, sem povo, entre aspas, se nós olharmos e contarmos as vítimas das rebeliões e dos conflitos armados durante o Império, é uma cifra impressionante. O Brasil sempre foi muito violento. Então, só na cabanagem foram 60 mil mortos. Imagine que, para isso, você tem mais ou menos 2 ou 3 feridos. E, por incrível que pareça, a guerra mais longa que a dos farrapos, que era uma guerra entre, digamos assim, senhores, morreram 1000 pessoas. Estancieiros e aqui o Rio de Janeiro, o Império, uma guerra que morreu 1000 soldados dos dois lados. Na cabanagem, morreram 60 mil do lado dos cabanos. Então, ou seja, a ideia do povo no Império vai sumindo. Chega um ponto que o Luiz Couty, aquele francês que vem para cá, diz assim, o Brasil não tem povo. Claro. O Brasil não tem povo, o Brasil não tem demos, e nem essa ideia de criação do demos está de forma radicalmente presente na nossa história. Esse povo é esquecido, e o demos é ineficaz. Ou, aliás, os direitos são ineficazes para criar um demos. Bom, passamos à República. O que significa a República? A ruptura, não só com um instrumento de coordenação ou